Salve minha galera maravilhosa! Vídeo aqui em caráter de urgência, falando sobre um assunto muito importante que acabou de aparecer na mídia. Isso vai virar Trending Topics com certeza e em primeira mão a análise você vai encontrar aqui no meu canal. Que assunto é esse? Nós tivemos uma declaração cedo agora, tivemos essa informação pulando aí nos meios de comunicação sobre o possível fim do Enem. E agora você vai ter de novo falando fim do Enem e um barulho de explosão. Sobre o fim do Enem. Pois é. Então agora o Carlão vai rodar a vinheta e eu vou falar um pouquinho sobre isso aí pra você. Música de climão, hein, Carlão? Porque climão é o fim do Enem. Vamos lá, roda a vinheta! Muito bem, galera, qual é o esquema? O ministro da Educação, tá, o Abraham Weintraub, sei lá, conhecidíssimo pela sua inabilidade com língua portuguesa ou dificuldades, de ortografia, declarou que o Ministério da Educação está estudando a extinção do Enem. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que há muito tempo já está aí como uma maneira, uma forma de avaliar o ensino médio brasileiro. Bem, eu me lembro bem disso, porque eu tive que prestar o Enem. Inclusive, a oportunidade em que eu prestei o Enem, nós não tínhamos o novo Enem ainda, era a forma antiga. Eu me lembro das propagandas que nós tínhamos do Enem, que passava na TV, um cara lá com uma bolinha ali, fazendo um esquema, como se estivesse lendo o futuro do cara. E o ministro disse que eles estão estudando a extinção do Enem. Bem, nós temos muitas repercussões a partir disso, tá? Eu vou explicar algumas questões que envolvem exclusivamente a educação e depois algumas questões que envolvem gestão, empresa e tudo mais. Então, vamos lá. Como é que funciona? Você tem lá o indivíduo que hoje presta o Exame Nacional do Ensino Médio. Para quê? Para que ele possa ser avaliado e a partir disso ele possa utilizar a sua nota para, por meio de um sistema de contrabalanceamento de notas e desempenho, possa inscrever o seu nome para pleitear uma vaga em uma universidade pública, tá? Você já deve ter ouvido falar do sistema lá do SISU. Muito bem. A partir disso, o que é que nós temos? Uma avaliação, o Enem não é uma avaliação simples, certo? Nós temos aqui uma avaliação de natureza complexa. Por quê? Porque o Enem não é simplesmente uma prova que a galera elabora e joga lá. Nós temos dentro do Enem a teoria de resposta ao item, a TRI, que avalia se o candidato está chutando as questões ou não. Nós temos ali uma forma de avaliar conhecimentos que não, basicamente não se volta exclusivamente para a decoreba. É por isso que nós tivemos uma reconfiguração de cursinhos preparatórios para vestibulares de todo o ensino médio brasileiro. Se você avaliar, o Enem estava dividido, ou a proposta do Enem era dividida por eixos cognitivos e habilidades específicas. Isso significa, você tinha sim os conteúdos lá, língua portuguesa, matemática, geografia, história, você tinha física, química, biologia, tudo isso lá. Só que as questões eram elaboradas de acordo com alguns parâmetros, e esses parâmetros envolviam algumas habilidades, alguns conhecimentos específicos que ali estavam. Bem, qual foi o caso? A partir de um histórico gigantesco de diversos problemas que envolviam comoção nacional por causa do tema e em algumas questões, comoção nacional por causa do tema de algumas redações, principalmente quando o Brasil estava vivendo aquela efervescência de transição política, quando nós passamos aí até chegar ao mandato do Jair Bolsonaro, nós tivemos muitos questionamentos a respeito do Enem. Aliás, desde a nova proposta do Enem, nós tivemos escândalos envolvendo vazamento de prova. Eu me lembro disso com clareza
porque desde a primeira edição do novo Enem, nós tivemos discussões sobre vazamento de questões, vazamento de tema de texto, e esse tópico sempre surgia ali de forma mais pungente quando estávamos chegando próximos à prova do Enem, certo? O que é que acontece? A proposta, para eu explicar para você, é o seguinte: acabaria o Exame Nacional do Ensino Médio. Acabaria isso. E o Enem seria substituído por aquilo que hoje se conhece como avaliação seriada. Beleza? Uma avaliação seriada. O que é isso, professor? O que é uma avaliação seriada? É algo que hoje já existe no Brasil, tá? Você pega lá as siglas PAS, Processo de Avaliação Seriada, ou PES, certo? Que são ferramentas das universidades, algumas universidades, para avaliar o aluno que está prestando o ensino médio. E nesse processo, ele faz uma prova no primeiro ano do ensino médio, uma prova no segundo ano do ensino médio e uma prova no terceiro ano do ensino médio. E a partir de uma média que nós temos de desempenho desses anos, ele consegue obter uma nota. E por meio dessa nota, ele consegue ingressar ou não na universidade. Qual seria o esquema da avaliação seriada dentro do nosso país? Por meio dessa nota, você teria que fazer a sua inscrição, assim como você faria pelo Enem. E aí você poderia ir para a Universidade A, para a Universidade B e para a Universidade C. Então nós temos aqui uma avaliação que você vai pensar assim, porra, isso aí é muito melhor. Em vez de ter uma provona que avalie todos os seus conhecimentos, é muito melhor fazer isso aqui. Eu não acho, agora a opinião mesmo do professor Pablo aqui, eu não acho a avaliação seriada algo ruim. Porém, a avaliação seriada é algo com uma gestão muito mais complexa do que o próprio Enem. E eu explico para você. O Enem é uma prova que se aplica, tá, ao longo do território nacional. Ao longo do território nacional, o cidadão vai lá, faz sua inscrição, presta o Enem e aí tem esse seu resultado. É uma avaliação, por mais que você tenha 2 dias de prova. Aqui a situação vai ser diferente. Por quê? Porque o governo, né, junto ali o ministro da Educação, o Ministério da Educação, né, vai ter que pedir para o pessoal ali redigir para ele, mas enfim, ele vai ter que discutir, tá? Eles terão que discutir se nessa avaliação você terá 1, 2 ou 3 dias de prova. Isso já começa a complicar um pouquinho a gestão. Segundo lugar, quem vai aplicar isso? Porque, pela matéria que eu li, a proposta é de que as escolas ficariam responsáveis por essa aplicação da avaliação seriada, o que já é complicado, porque não se esqueça de que nós temos escolas públicas que precisam de um bom desempenho. Por quê? Porque elas são avaliadas, tá? Pense aqui nos repasses. E você também tem as chamadas escolas particulares. E aqui com as escolas particulares nós temos o quê? Aquele oceano vermelho dos tubarões, a galera querendo destruir o concorrente para pegar notas mais altas. Lembre-se de que diversas escolas particulares fazem questão de bater no peito e falar: minha escola ficou em primeiro lugar no Enem, tivemos o primeiro lugar da redação do Enem. Imagine como seria esse processo aqui em uma avaliação seriada aplicada pelas escolas. Pablo, mas aí é lógico que o governo ia ficar de olho, ele ia ter que fiscalizar. Não é exatamente a mesma coisa que o governo faz com o Enem? Fiscalizar, e ainda assim, sendo uma prova, sendo de aplicação por responsabilidade do INEP, você não tem notas que estão... Você não tem inconsistência na correção, você não tem tema de redação vazando, não tem prova vazando? Pois é, aqui a situação iria apenas piorar no quesito gestão do processo, tá? Ia ficar ainda mais difícil gerir esse processo. Outra coisa, como vai funcionar, e isso o governo vai ter que pensar muito bem, como vai funcionar a aplicação dessas notas, certo?
Como é que vai funcionar? O aluno vai aplicar por ano, vai aplicar um somatório, onde vai ficar o repositório do banco de dados desses alunos. Quem vai ter controle disso? Porque são 3 anos. Em 3 anos, vamos falar a verdade aqui, em 3 anos você tem evasão escolar, que é aluno que para de estudar, retoma 2 anos depois, 4 anos depois, e aí? Como é que vai funcionar? O cara fez a prova no primeiro ano, por alguma razão não pôde estudar, aí depois de 3 anos ele está no segundo. A lógica seria o quê? Primeiro, segundo, terceiro ano, 3 anos e boa. Como é que vai funcionar isso? Terão que pensar. Outra coisa importantíssima sobre essa proposta, que, na minha opinião, deixa um pouco inviável, tá? Você vai ter uma aplicação aqui e como as universidades vão fazer o cômputo dessas notas. Isso vai ser um sistema nacional? Isso vai ser feito via SISU? Como é que isso vai ser feito? Extinguir o Enem também possui implicações de natureza de gestão dentro da educação brasileira. Depois da implementação do Enem, todas as escolas públicas e particulares passaram por uma regulamentação de currículo, uma regulamentação curricular baseada nos parâmetros curriculares nacionais. O que é que aconteceu? Todo o ensino médio teve que se transformar para ensinar por meio dos eixos cognitivos, das habilidades e dos eixos de cobrança do Enem. Uma vez que o Enem for extinto, você vai precisar de uma reconfiguração de todo o ensino médio brasileiro. Ah, Pablo, mas é só voltar para o modelo anterior, porque eu estudei naquele modelo e era muito melhor. Calma, nós temos a mania de achar que tudo aquilo que estava no passado era melhor daquilo que estava hoje. Não esqueça que o antepassado do homem que está hoje aqui é o Australopithecus, é o Egyptopithecus, é o cara que andava segurando uma clava, então não é melhor. Mas também evolução não significa sempre positividade, evolução nem sempre é para melhor. O que nós temos aqui é que pensar nessa questão que é extremamente complexa, certo? Uma avaliação seriada vai colocar o país inteiro que está fazendo uma prova numa segmentação multiplicada por 3 e que vai depender disso. Lembre-se de que um ano para o outro, além de evasão escolar, tem gente que morre, tá? Escola fecha, e aí? E a minha escola que estava lá fazendo todo esse processo, como é que ela vai aplicar a minha prova no segundo e no terceiro ano? Aluno muda de escola, aluno muda de cidade. Enquanto você tem só uma prova, tá muito mais fácil. Outra coisa, quem vai elaborar essas questões, certo? Ah, vai ser o INEP. Beleza, então se for o INEP vai ser a mesma coisa, vai ser um Enem novamente, só que dividido em 3 anos. Porque se o Enem, que é uma prova, já possui problemas, imagine então se você multiplicar por 3, os problemas serão triplicados, certo? Outra coisa agora que eu vou falar que não tem muito a ver com gestão escolar, etc. Existe um mercado muito forte do Enem em cursos preparatórios. Cada cidade, você que mora na sua cidade deve saber, tem aquele curso famoso, grandão, bilionário, certo? Que está específico em preparação para o Enem. Existem grandes corporações no Brasil. Hoje, quando eu falo grandes corporações, são corporações de mega bilionários, sabe? Grandes empresários que estão ali com esses produtos vendendo assim, ó, a rodo, cara. Vendendo a rodo mesmo. E esses caras estão vendendo o quê? Enem. Esses caras vão fazer uma pressão gigantesca, muito provavelmente para essa ideia acabar ou para transformar isso em algo que ainda seja possível comercializar de forma voraz. Você tem grandes cursos preparatórios que se ergueram nas costas do Exame Nacional do Ensino Médio. E isso vai ser uma coisa muito maluca, porque se o Enem simplesmente for extinto, esses preparatórios que preparam você para o Enem vão morrer de fome de um dia para o outro. Nós teremos o recrudescimento, o surgimento novamente daqueles vestibulares por universidade. Isso já foi um mercado fantástico no Brasil. Por quê? Porque cada cidade conseguia ter um cursinho específico para o vestibular da sua cidade. Isso já aconteceu.
Talvez isso dê novos ares para as universidades. Talvez isso melhore o processo de avaliação para novas universidades. Por quê? Porque você pode optar dentro da universidade por usar a nota do Enem para receber o candidato ou não. A questão é trazer uma avaliação seriada, a meu ver, vai, na realidade, aplicar uma multiplicação dos problemas que você já tinha no Enem. Vai multiplicar pelo menos por 3, certo? E lembre-se de que nós temos, por exemplo, se uma aplicação gradual. Então, a partir do ano que vem, ou deste ano, o aluno do primeiro ano já vai poder fazer essa prova. O do segundo ano já vai poder fazer essa prova. O do terceiro ano já vai poder fazer essa prova, sempre nesse processo gradual. E o cara que reprovar? Como é que vai funcionar a reprovação? E eu, que estou fora da escola e gostaria de fazer o Enem? Eu tenho 32 anos. E se eu quisesse fazer? Hoje eu posso fazer o Enem. E se eu quisesse fazer e o Enem não existir mais? E agora? O que eu vou ter que fazer? De novo essa avaliação seriada? Terão de pensar numa solução para esse caso. O fato é, qualquer solução que venha extinguir o Enem e tentar trazer um paliativo deverá ser bem pensado. Mas esse modelo aqui é infinitamente mais desafiador do que este modelo. Na minha opinião, e isso é uma opinião agora, você é livre para discordar, enfim, afinal de contas, independentemente da sua posição política, a avaliação tem que ser uma avaliação lúcida. Nós sabemos que todo governo comete erros e tem acertos, mas na minha opinião, mudar o Enem de uma prova para uma avaliação seriada é no mínimo temerário. É no mínimo temerário e pode trazer uma multiplicação desses problemas por pelo menos 3. Então fica aqui a sugestão. Abraham Weintraub, se você tiver dificuldade, se você estiver precisando de uma sugestão sobre como realizar uma avaliação do ensino médio para ingresso nos vestibulares, manda um direct para mim aí ou só comenta aí embaixo do vídeo que a gente conversa ali pelo WhatsApp ou você me manda uma mensagem ali e eu posso trazer algumas sugestões para que você faça isso sem queimar o bigode, porque isso aqui vai dar muito mais trabalho. Beleza? Era o caráter de urgência pro vídeo do canal de hoje. Um abraço, minha galera, até a próxima. Força, guerreiro!